Boa noite, boa tarde ou bom dia para todos que estão nos assistindo. Eu sou a Vitória Sara Braga Souza, estudante da Unifespa. Eu curso o curso de Letras, licenciatura em Língua Portuguesa, e estou apresentando este trabalho para a disciplina de Literatura Brasileira 3, ministrada pelo professor Abílio Pacheco de Souza. O tema que nós analisaremos neste trabalho é simetrias entre Olhai os lírios do campo e a obra Torto Arado. Nosso plano de apresentação é o seguinte: justificativa, breve biografia dos autores, resumo das obras, elemento narrativo, que no nosso caso serão os personagens, e os vínculos que as obras têm com a história do Brasil. A justificativa, eu coloquei uma frase do filósofo Heródoto: pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. Aí no slide está pensar o presente, mas é pensar o passado, tá bom, gente? Pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. Eu escolhi essa frase porque eu acredito que quando nós estudamos história é exatamente para isso, né? Para a gente entender a origem das coisas e ajudar até nas nossas escolhas no presente, né? Muitas vezes a gente erra ou possui certas ideias ou princípios ideais que a gente não sabe a origem daquilo. Então é importante história por conta disso. E a biografia do nosso primeiro escritor, que é Érico Veríssimo, que escreveu Olhai os Lírios do Campo. Ele é um escritor brasileiro do século XX, nasceu no dia 17 de dezembro de 1905 e morreu em 28 de novembro de 1975. Nasceu em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, e morreu em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul também. A, Aqui eu vou falar alguns elementos da biografia dele, né? Estudou no Colégio Elementar Venâncio Aires, na capital, matriculou-se também no Colégio Interno Protestante Cruzeiro do Sul, foi balconista, foi organizador, colaborou com vários jornais, né, como o Diário de Notícias, Correio do Povo, e foi eleito presidente da Associação do Rio Grandense de Imprensa. Em 1931 também ele tentou montar um programa para crianças, mas acabou sendo censurado porque na época ele vivia sob a ditadura de Vargas, né? Nós temos também um pouco da biografia do segundo escritor da obra Torto Arado, que é Itamar Vieira Júnior. Nascido em Salvador, Bahia, em 1979, é graduado em Geografia pela Universidade Federal da Bahia, conseguiu o Prêmio Jabuti em 2017 e ficou em segundo lugar no Prêmio Banquio de Literatura em 2018, venceu o Prêmio Humberto de Campos na União Brasileira de Escritores, e o livro Torto Arado conquistou um prêmio em Portugal, né, por unanimidade, o Prêmio Leia, né, esta obra conseguiu. Então, nós vamos agora para o resumo de Olhai os Lírios do Campo. Essa obra, ela conta a história de Eugênio. Então, ela começa com Eugênio no hospital, preocupado com Olívia, que estava doente, né? E na obra vai contar que Olívia morre, só que mesmo Olívia morrendo na obra, ela continua presente, porque a obra ela tem vários flashbacks, né? Então, depois da morte de Olívia,
Eugênio tem uma mudança radical, né? Eis o nome do livro, Olhai os Lírios do Campo. Eugênio era uma pessoa, um menino pobre, ele conta a história dele, e ele tinha sede de ficar rico e estudava muito para isso, e ele acabou se tornando alguém ambicioso, avarento, ganancioso, que não dava valor às pequenas coisas da vida. E Olivia faz ele refletir sobre isso, né? Mesmo após a sua morte. Ela deixa algumas cartas para ele e depois ele muda totalmente as suas atitudes, né? Tornando-se uma pessoa totalmente diferente do que, o que era no começo do livro. E eu não vou contar tudo que vocês têm que ler. E Torto Arado conta a história de duas irmãs, né? Bebiana e Belonísia, que no começo da obra vai contar que elas eram crianças muito curiosas, viviam em uma fazenda, porque os pais delas trabalhavam para os senhores daquela terra. E no começo da história conta que elas viram uma bolsa, né, da avó delas e elas ficaram muito curiosas para saber o que tinha lá dentro. E lá tem uma faca, né, muito bonita, parece que o cabo era de marfim. Elas vão descrevendo e acontece que lá as duas se cortam, né, e depois disso a história delas é totalmente mudada. Então esse conto vai contar vários conflitos que houve na fazenda, né? E o bom dessa história é que ela é contada sob três pontos de vista. Tem o ponto de vista primeiro de Bebiana, então você começa a história acreditando e tudo, depois vem a Belonísia, conta o ponto de vista dela, a história começa a ser narrada por ela, há alguns acontecimentos que são parecidos, ou que são os mesmos acontecimentos, é narrado pelas duas irmãs, e é, é isso, né? E o final do livro também é bastante misterioso, deixa uma dúvida no ar, né? Então, é um livro que vale a pena ser lido. E agora nós vamos para um elemento narrativo que nós vamos analisar, que é o personagem. E para nós analisarmos os personagens, nós nos basearemos no livro Personagem de Ficção de Antônio Cândido, onde ele fala sobre a importância da personagem no romance. Ele vai explicar que o romance ele é dividido não, ele tem três bases para ele acontecer, que é a personagem, o enredo e as ideias. Um está ligado ao outro. Só que as ideias, elas acontecem porque elas precisam dos personagens, porque é através dos personagens que o escritor vai passar as ideias, os princípios, a moral daquela personagem, ou a falta de moral. Tudo isso acontece no romance através dos personagens, né? Então eu separei essa citação aqui, ó. No romance, o escritor estabelece algo mais coeso, menos variável, que é a lógica da personagem. No romance, podemos variar relativamente a nossa interpretação da personagem, mas o escritor lhe deu desde logo uma linha de coerência fixada para sempre, delimitando a curva de sua existência e a natureza de seu modo de ser. Então, o que Antônio Cândido quer dizer com isso é que na vida comum as pessoas elas são mais fluídas, né? Fluidas, as personalidades são diferentes. Uma pessoa pode ter vários perfis na sua personalidade. Já no romance, isso não acontece, de acordo aqui com ele, porque há uma lógica na personagem, há uma coesão, uma coerência, né? Para que a personagem não seja incoerente no decorrer do enredo. Só que aí acontece que, alguns tempos,
há alguns tempos, os romances eles eram mais com personagens mais planas, né, que é o conceito que Cândido cita de Foster. As personagens eram mais planas, como por exemplo nas novelas de cavalaria, né, que se você já sabia desde o princípio qual era o personagem que era o bonzinho, qual era que era o vilão, mas aí, com o passar dos tempos, os autores vão criando personagens mais complexos, personagens mais confusos, mais difíceis de entender, como é o caso de algumas tragédias, né? Como, por exemplo, as tragédias de Shakespeare, né? Que os personagens são complexos. Então, ele cria esses dois conceitos, que é o conceito de personagem plana e o conceito de personagens esféricas, sendo as personagens planas aquelas mais fáceis de entender, aquelas que não têm muita mudança no caráter, e as personagens esféricas são aquelas personagens mais difíceis de compreender, porque elas mudam, elas não são um, um, não são apenas de uma única característica, né? E aí eu separei alguns exemplos desse tipo de personagem na obra Olhai os Lírios do Campo, que é a personagem Olívia, que ela, desde o começo da obra, ela sempre é aquela pessoa serena, e sempre é como se ela fosse uma guia espiritual, né, para Eugênio, que parecia um perdido nas ideias, nos pensamentos, na fé. E personagem esférica eu separei Eugênio, né? Tem uma parte do livro que está lá na página 82 que diz o seguinte: homem indeciso, amargurado que não encontrou o seu caminho. É uma frase que a esposa dele lá vai falar a ele, né? E passando para as personagens agora do livro Torto Arado. Como personagem plana, eu separei Zeca Chapéu Grande, que é o pai das meninas, né, das personagens principais, Belonísia e Bebiana. Zeca Chapéu Grande, eu até o comparo com Olívia da obra Olhai os Lírios do Campo, porque ele também serve como um guia moral, um guia espiritual que traz equilíbrio e confiança também para a aldeia não, gente, para a comunidade onde ele vivia, para a Água Negra. Assim como Olívia trazia essa paz, esse como se fosse um guia também para Eugênio. Então, Zeca Chapéu Grande tem essa mesma característica e ela não muda assim ao decorrer da obra. E personagem esférica, eu escolhi Dona Donana, também da obra Torturado, que ela é uma personagem misteriosa, né? Ela morre no início, mas as dúvidas sobre ela continuam após a sua morte. E Belonísia, que é uma personagem principal também, que é uma personagem esférica, né? Que na obra ela vai mostrar isso. Ela varia nas suas características. E agora nós vamos para os vínculos com a história do Brasil. E para analisarmos, né, para fazermos essa relação entre a obra e a história do Brasil, eu escolhi um artigo escrito por Greco. A literatura assume um novo papel dentro da disciplina da história, como significativa fonte de análise das diferentes visões do mundo que o homem apresentou em cada tempo e espaço. Nesse artigo, Gabriela Greco vai nos dizer que antes do século XX, assim, a partir do século XIX, a história começou a ser estudada como disciplina acadêmica. Porém, os únicos documentos que eram considerados para estudar história eram documentos oficiais, como, por exemplo, atas de reuniões, decretos, leis,
e esse tipo de documento mais formal que era usado para o estudo da história. Porém, no século XX, mais ou menos, com o movimento de renovação na França, começou a ser usada também artigos, relatos e a literatura também como uma forma de estudar a história. Até porque, quando o autor vai escrever um texto, por mais que seja um texto fictício, mas ele vai usar elementos daquela época para poder constituir a sua narrativa. É até no artigo dela, de Gabriela Greco, ela também vai citar Platão, que Platão fala sobre a mímese e o verossímil, né? Que o poeta ele fazia uma ficção, mas que tivesse um pezinho também na realidade, para que não ficasse algo assim tão inverossímil, né? Algo tão fora do comum. Então, a, a literatura, a partir de então, desse movimento, também tornou-se uma forma de estudar a história. Hoje, por exemplo, muito dos conhecimentos que nós temos sobre as sociedades antigas é através da literatura, né? Como, por exemplo, as tragédias gregas, que aí, através disso, você sabe os deuses que eles serviam na época, a sua cultura, no caso dos gregos, a cultura do teatro e tal. Então, tudo isso a gente sabe através dos textos literários. E outro texto também que nós podemos citar como exemplo é o Diário de Anne Frank, que não foi um documento formal, era apenas o diário de uma adolescente e é usado também hoje como um registro histórico, né, da época do massacre dos judeus na Europa, na Alemanha. Então, ela vai usar o conceito de representação, que a literatura, mesmo que seja fictícia, mas ela vai representar a identidade daquele povo, daquela sociedade naquela época. Então, eu separei alguns trechos da obra de Olhai os Lírios do Campo que falam um pouco sobre o que o Brasil vivia, né? O livro foi publicado na década de 30 e estava no período entre guerras. Então, no livro, em alguns diálogos que os personagens têm, eles vão falar um pouco a respeito dos movimentos e dos regimes totalitários que estavam surgindo na Europa, como é o caso do fascismo, do nazismo, do comunismo. Então, tudo isso eles vão falando em alguns diálogos às personagens, né? Peraí. Viera dos Estados Unidos havia menos de um ano e trouxera consigo a marca da guerra. Fora para a Europa com as primeiras tropas americanas. Voltara das trincheiras com os nervos estraçalhados por intermédio de um membro da igreja episcopal que havia sido companheiro de universidade de seu pai. Conseguira aquele lugar no Columbia College. Então, essa é uma parte de Érico Veríssimo, que ele fala de um colega dele da infância, né? No livro, Eugênio fala de um colega que veio da guerra, né? Que era estrangeiro. Então, isso aí também nos dá uma pontinha da época que, no período entre guerras, que o Brasil recebeu muitos imigrantes que vinham fugindo da guerra, né? E eu separei também outro trecho de Torto Arado, que é o texto de baixo, né? Que para se aposentar era uma humilhação. Já da obra de Torto Arado, mais contemporânea, falando sobre os conflitos e os conflitos agrários, né? Que até hoje acontecem. E aqui ele fala de uma situação que muitos lavradores, agricultores passam hoje, né? Que trabalham o tempo todo na terra e tudo, não ganham salário, não têm direitos trabalhistas, não pagam a previdência, e aí quando ficam velhos acontece isso, né? Então é uma parte da literatura que acontece na história.
E chegamos às nossas referências bibliográficas, né? Érico Veríssimo, Olhar os Lírios do Campo, Vieira Júnior, Torturado. Usamos também Cândido para falar sobre analisarmos as personagens e Greco, né? Gabriela de Lima, História e Literatura. Entre narrativas literárias e históricas, uma análise através do conceito de representação. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês leiam os livros, né, que foram apresentados. Amém. Cadê? Como é? Me diz aí. A gravação será salva no Google de Vitória. Obrigada.